Boa tarde, bem-vindos ao Repensamentos número 41 para mais uma e-conversa sobre sustentabilidade e o mundo pós-pandemia. Este é o 13º episódio desta segunda temporada, o que só vem reforçar o meu gosto pelo número 13, já que, confesso, há muito que sou admirador da e-conversadora de hoje, com quem vou ter em breve o prazer de trabalhar num novo projeto de mobilidade sustentável que não posso ainda revelar. Ela é licenciada em Geografia pela Universidade de Letras de Lisboa, na vertente de formação educacional, tendo sido professora até há alguns anos. Por coincidência, foi professora do nosso realizador e parceiro, Rui Mesquita, que está a realizar estes repensamentos da TV Amadora. É também autora de manuais escolares, livros de aventura e de banda desenhada, mas é como piloto internacional de motos e de caminhões, sobretudo no todo o terreno, que é mais reconhecida. O que muitos não sabem é que, além disso, foi membro da Comissão Executiva do Comitê Olímpico de Portugal e de cuja Comissão Mulheres e Desporto é agora presidente. E é também membro da Comissão Gender Equality in Sport, Igualdade de Género no Desporto, do Comitê Olímpico Europeu. Boa tarde, Elizabeth Jacinto. Viva, boa tarde, António, é um prazer estar convosco à conversa. Muito obrigado. Disse tudo bem? Tudo bem. Ok. Olha, Elizabeth, como sempre começo estas conversas, quero-te perguntar como é que tens estado a viver esta fase de pandemia, tanto pessoal como profissionalmente. Vamos tentar tirar o máximo partido dela, ou seja, já que temos que estar em casa, vamos fazer o que em casa nos pode realizar e preencher o tempo, e eu tenho aproveitado bastante bem e tenho estado a fazer coisas que eu considero bastante interessantes, nomeadamente estou a trabalhar num projeto de banda desenhada, voltei a estudar, estou a fazer uma pós-graduação da área da psicologia e, portanto, vou tirando o máximo partido do tempo e acho que é assim que se deve fazer. E não tem sido muito doloroso isto, o estar enfiado em casa? Só não tem sido muito doloroso porque nós fizemos a opção de mudar de casa, portanto, e de um apartamento em Lisboa, onde estava no meio da poluição, decidimos vir para uma casa no meio dos sobreiros, e, portanto, estou em plena natureza, estou no meio do campo. E com isso tudo, a vida tornou-se muito mais agradável, muito mais simpática, temos ar puro, passarinhos a cantar, um ambiente super tranquilo, super descontraído, onde podemos circular na rua à vontade, onde não temos que andar sempre com a máscara na cara, e, portanto, com isso tudo, o ambiente, o nosso dia-a-dia tornou-se muito mais agradável. É esse facto, nós juntamos algumas atividades de jardinagem, naturalmente, e o mundo ficou todo melhor do que andar ali a cheirar, não é, os carros dos automóveis em plena cidade de Lisboa. E vão fazendo uns passeios pelo campo e tal? Exatamente, todos os dias, preparação física, exercício físico, grandes passeatas, grandes caminhadas, e de facto, eu já estou no ponto de dizer assim, não percebo porque é que as pessoas vão viver para a cidade. Eu vivi lá mais de 30 anos, não é? Mas pronto, tudo mudou agora. Olha, já que houve esta alteração na tua vida, aproveito para te perguntar quais é que tu achas que serão as principais alterações do mundo pós-Covid, se é que achas que vai haver? No geral, para já. Eu acho que algumas alterações vão haver, nomeadamente, eu acho que, aliás, uma das coisas que nos vai ficar deste momento que nós estamos a viver é a consciência que nós vamos ganhar da fragilidade do ser humano no nosso planeta, ou seja, nós, com o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento científico, fomos ganhando força e a certa altura achámos que éramos os super poderosos no meio do planeta e na realidade se calhar esta situação vem-nos fazer repensar o nosso lugar no planeta e até onde é que nós podemos ir ou não ir. E eu acho que essa se calhar é uma das coisas que mais vai contribuir para a mudança, ou seja, talvez o homem a partir de agora tome consciência de que temos de ter uma atitude mais responsável para com a natureza, para com o ambiente, para com o planeta, temos que ser mais interventivos, temos que ser mais cuidadosos nas nossas opções e acima de tudo, eventualmente, isto gostava eu, que passasse a haver um investimento bom em termos da ciência, do conhecimento, para que esse conhecimento também depois se possa chegar a cada uma das pessoas, para que as pessoas possam ser mais corretas nas suas atitudes. E isso, de facto, é uma das coisas que eu acho que vai ficar, eventualmente, ou pelo menos eu gostaria que ficasse.
Além disso, eventualmente, se calhar, de certa forma, pelo menos a curto prazo, acho que as desigualdades se vão acentuar um pouco, não é? Os pobres vão ficar mais pobres, não só em termos familiares, como em termos dos países também, e se calhar os mais ricos. Eu acho que este momento que estamos a viver vai acentuar um bocadinho a diferença, as diferenças em termos económicos, e depois também penso que terá algumas consequências a nível da mobilidade. Eventualmente as viagens de negócios, as reuniões de trabalho internacionais, se calhar, vão diminuir o ritmo com que essas viagens se faziam. Agora, essas viagens fazem-se mais assim pelo computador, como nós estamos aqui à conversa, não precisamos sequer nos encontrar uns com os outros. O turismo, eventualmente, se calhar, que era uma das coisas que me afligia um bocado, o turismo de massa, aqueles sítios superlotados, cheios de pessoas vindas de todos os lados do planeta. Se calhar, com o tempo, vai-se ganhar outra vez essa tendência, porque as pessoas gostam de viajar, gostam de conhecer, e se calhar vai ser as viagens que vão ser mais privilegiadas, vão ser essas, as do turismo, já que essas não se podem fazer pelo computador e, portanto, vão condicionar muito a atitude das pessoas. E depois acho que vai haver, se calhar, um reforço da comunicação à distância, não é? Esta tecnologia que agora levou um grande avanço, as pessoas estarem cada uma na sua casa e a conversarem, a decidir questões importantes de trabalho, etc, etc. Eu acho que se calhar esse aspecto vai se reforçar e se calhar vamos ficar todos um bocadinho mais distantes uns dos outros, que também é pena, não é? Porque no fundo somos seres sociais, precisamos muito estar com os outros e não sei se isto não vai criar um afastamento entre as pessoas. Mas achas que não vamos dar mais valor a esse contacto? Eu acho que sim, eu acho que vamos dar muito valor. Eu não sei se o iremos fazer da mesma forma ou se não iremos pensar duas vezes antes de. Agora eu penso que provavelmente as pessoas que se constipam se calhar já vão ter cuidado de pôr a máscara, as pessoas que estão doentes se calhar vão se defender um bocadinho mais. Eu acho que algumas mudanças vão ficar nas nossas atitudes e na nossa maneira de nos relacionarmos com os outros. Espero que não fique este maldito tendência de darmos o toque de muro mão com mão, e que se volta aos passou-bens e que se volta aos abraços, que é muito mais simpático, mas não sei se essa distância não se vai manter. Mas achas mesmo que vamos aprender alguma coisa com isto? Eu costumo dizer, o homem é o único animal que cai no mesmo buraco 3 vezes. Eu gostava muito que se aprendesse e que se tirasse um ensinamento grande de tudo isto que nós estamos a viver e que esta situação mexesse realmente com as pessoas. Às vezes a memória é curta e a gente esquece rapidamente das coisas e não sei se passar 4, 5 anos não voltamos todos ao mesmo, a cometer os mesmos erros e a agir da mesma maneira e a ser descuidados e a atuar sem pensar. Mas gostava que daqui ficasse algo que mudasse a nossa atitude para melhor. Pelo menos gostava. Olha, falar em mudança de atitude, vamos então começar pelas mulheres no desporto. Como é que tu vês o panorama atual e em que é que tem constituído o teu trabalho nesta área? Olha, as mulheres no desporto ainda são uma minoria e são uma minoria maior em Portugal do que nos outros países da Europa. Para teres uma ideia, apenas 30% dos atletas que praticam desporto filiado em alguma federação são mulheres, portanto é um número muito pequenino. E se nós pensarmos na quantidade de pessoas... Mas achas que isso é culpa dos homens? Achas que isso é culpa dos homens ou são as próprias mulheres que só agora que estão mais a despertar também para essas atividades? É culpa da sociedade, da forma como a nossa sociedade foi estruturada e da forma como nós nos organizámos ao longo destes anos todos. Portanto, o desporto sempre foi apanágio dos homens, era uma forma dos homens manifestarem a sua masculinidade, a sua força, a sua virilidade, não é? As mulheres, como dedicadas à procriação, tinham que proteger o seu físico e, nomeadamente, durante muitos anos, elas foram proibidas de participar nos Jogos Olímpicos, porque se considerava que essa não era a função das mulheres, naturalmente, e, portanto, ao longo do tempo, fica essa tradição, essa cultura, essa maneira de estar, que faz com que as pessoas se mantenham arredadas do desporto. Hoje em dia sabe-se que praticar desporto de forma nenhuma prejudica a capacidade das mulheres terem filhos, que é uma atividade saudável, que as beneficia e que, portanto, há muitas vantagens no facto das mulheres começarem a praticar desporto. São 50% da população mundial, são um imenso mercado para as marcas, para os investidores e, portanto, há aqui um leque de oportunidades muito grandes se nós investirmos
na participação feminina no desporto, mas na realidade ela continua a ser diminuta. Segundo um inquérito que foi feito recentemente, 78% das pessoas que diziam que nunca tinham feito qualquer atividade física ou que nunca fazem ou que faziam raramente, eram mulheres, portanto é algo que está muito afastado ainda na nossa maneira de ver. Para além disso, há outras razões, que é o facto das mulheres terem uma grande diversidade de atividades, não é? As mulheres começaram a entrar no mercado do trabalho, deixaram de ser donas de casa apenas, mas passaram a acumular essas várias facetas da vida, as atividades domésticas, a atenção à família, e tudo isso leva muito tempo. Por isso é normal ouvir-se as mulheres dizer eu não tenho tempo porque tenho de levantar cedo e levar as crianças à escola, e portanto não há tempo para mais encaixar mais uma atividade. E isso arreda de facto as mulheres da prática do desporto e depois faz com que, por tradição, também se estimule muito mais os filhos a praticar uma atividade desportiva, ou seja, o rapaz vai para o futebol, vai para o basquete, não fica em casa a chatear, mas a rapariga já não vai, é mais protegida, fica em casa, já não se dá essa liberdade, já não se dá, até porque é perigoso, há aquelas questões todas da segurança, do assédio, enfim, as mães sentem-se inseguras em deixar as miúdas andarem por aí sozinhas, naturalmente, e portanto esse sentimento de proteção faz com que elas acabem por ficar... E os pais também, naturalmente. Até porque os pais sabem o que é que fazem. Exatamente. E isso faz com que elas fiquem mais arradadas da prática desportiva. Às vezes algumas crianças praticam uma modalidade, mas depois, à medida que cresce a adolescência, há ali uma fase crítica da vida, onde as raparigas tendem a abandonar a prática desportiva. Portanto, talvez as raparigas precisem de mais apoio nessa área, para se libertarem, porque a nossa sociedade ainda as condiciona muito a serem independentes e a precisarem de apoio em várias áreas, e portanto é toda uma cultura, toda uma mentalidade que tem que mudar e que todos nós temos que investir. É um benefício muito grande, como eu costumo dizer, é um benefício muito grande para as mulheres, mas é também um grande benefício para os homens. Se as mulheres se tornarem mais autónomas, mais autossuficientes, mais livres, em todos os aspectos os homens vão tirar benefícios disso. E portanto alguns já começaram a perceber o quanto podem ganhar, há outros que ainda não é? Ainda estão muito naquele confronto, dizer elas vão fazer mais do que nós, vão-nos tirar o lugar. Não é isso. Agora vamos imaginar quem são os homens hoje que já aceitam com facilidade ter uma mulher e não sei quantos filhos só a seu cargo, em que eles têm que decidir tudo, têm que tomar a responsabilidade de tudo e mais alguma coisa, elas ficam sempre penduradas neles. Já não há o homem que queira isso, já. Os homens hoje já querem uma vida partilhada, responsabilidades partilhadas, também querem ser livres, também querem ter a sua liberdade, e só se pode conseguir se de facto ambos contribuírem para um ambiente familiar mais saudável também, e isso também é bastante importante. Estes dados que tu estás a falar no desporto, nos nossos desportos motorizados, são ainda, a discrepância é ainda maior, não é? Muito maior. Muito maior, ou seja, eu comecei a praticar desporto há muitos anos atrás, ou seja, a minha primeira corrida foi em 92 e nessa altura éramos 2, 3 raparigas de moto, o tempo foi passando, eu achava sempre que no ano seguinte iriam haver quantidades grandes de raparigas, porque eu já tinha aparecido, portanto já tinha mostrado que era possível fazer e portanto que havia ido de haver um aumento crescente de raparigas a praticar desporto, nomeadamente o terreno de moto, que era aquilo que eu fazia, e na realidade isso não aconteceu ao longo destes anos todos. Continuam a ser poucas, não é? Continuamos a ser muito poucas, quer seja nas motas, quer seja nos automóveis. Em termos de navegação... São filhas de pilotos. Normalmente sim, que há, exatamente, é? Que já estão integradas no pilotos ambiente. Que não têm filhos homens. É verdade, sinceramente é isso mesmo que se verifica. Mas verifica-se um afastamento muito grande das mulheres em relação aos desportos motorizados. Os rapazes não, dá-me ideia que os rapazes já nascem com aquela ideia de dizer assim, eu sei conduzir, eu sou muito bom, sou capaz de acelerar muito, sou capaz de ser muito rápido, e as raparigas já não têm essa atitude perante os veículos e já têm que aprender e têm que querer muito e lutar muito para conseguir conquistar um lugar, e o tempo passa e não há uma mudança muito grande, e também este meio motorizado é um meio muito fechado e não há esforço nenhum da parte de quem lá está para incluir outras raparigas, para incluir mulheres no meio. Portanto, ainda se sente um bocadinho... Bigodes, não é? Exatamente, ainda se sente um bocadinho como uma afronta, não é? Os homens são bons, a condução é uma atividade masculina e, portanto, vem ela aqui conduzir melhor que nós. Eu tinha um amigo meu, quando eu comecei a fazer corridas de moto, que dizia assim, sabes como é que se distingue
os meninos dos homens, não é? Os meninos são os que ficam atrás das mulheres no todo terreno, os homens são aqueles que ficam à frente. E, portanto, essa mentalidade ainda existe, ainda se sente as mulheres como uma afronta e não como um complemento. Mas e achas que em termos de rapidez, por exemplo, no atletismo ou coisa assim, é normal, as marcas das mulheres são inferiores às dos homens, como é normal, em média, porque os homens têm mais uns centímetros, têm mais uns quilos, têm mais uns músculos, pronto. Sendo que isso tem vindo, na realidade, tem vindo a aproximar-se, lá está. A questão genética, se calhar, não tem a ver com a genética mais-fêmea, tem a ver com a evolução genética que, no caso dos homens, nos gregos já se fazia desporto e nas mulheres só começaram há poucas dezenas de anos. Achas que nos automóveis, nos desportos motorizados, em que isso também vai sendo algo sensível, ou seja, é raro ver uma mulher tão rápida como a maioria dos homens, achas que isso também vai desvanecer-se? Eu acho que não é bem assim, ou seja, no atletismo, no salto em altura, seja no que for, tens a componente física que é muito importante. Na questão dos desportos motorizados, tu tens um veículo que faz o trabalho por ti. Agora, os veículos ou que te ajuda ou que te complementa a fazer o teu esforço e o teu desempenho. Agora, conduzires uma moto ou conduzires um automóvel ou um caminhão não é exatamente a mesma coisa. Enquanto a moto, a necessidade física e a exigência física é muito grande, e tu tens que ter uma capacidade muscular enormíssima, e aí eu sentia muita diferença em relação aos rapazes, não é? Porque para fazer uma curva em velocidade tens de ter aquela força instantânea para tombares a moto, e as raparigas não a têm da mesma forma que os rapazes, e aí eu sentia que de facto estava em grande desvantagem em relação aos rapazes. Já num caminhão ou num automóvel a situação não é bem igual, e aí muito provavelmente as raparigas têm alguns traços de personalidade ou de caráter, ou traços genéticos, se calhar é melhor dizer assim, que as beneficiam mais do que os rapazes. E um deles, nomeadamente, é a concentração. As raparigas conseguem estar horas a fio, sem desligar a ficha, como se costuma dizer, e isso é um benefício. E eu senti muito isso, enquanto piloto de moto, era uma das minhas vantagens, porque eu utilizava isso na navegação. Eu andava, de facto, mais devagar, mas como me perdia menos e conseguia estar mais tempo no caminho certo, não desperdiçava tempo. Isso jogou ao meu favor. No caminhão, acabei por ter uma libertação de energia do esforço físico que eu fazia da moto, que apliquei à área da condução, e então percebi que, ok, o caminhão tinha uma direção pesada, tem uma caixa de velocidades pesada, exigia que eu tivesse uma boa preparação física, uma boa componente muscular também para gerir todo aquele esforço, mas não era bem isso que me condicionava, era mais a minha atitude e a minha maneira de fazer as coisas. Então eu acho que nesse aspecto o género aí não se faz tanto sentir. Homens e mulheres podem estar em pé de igualdade e podem concorrer para os mesmos lugares sem que seja necessário haver uma classificação de senhores e uma classificação de homens. Sim. E hoje em dia haja esperança, porque nas camadas mais novinhas mesmo, no karting, por exemplo, já há raparigas a dar cartas. Sem dúvida. É uma questão de técnica, é uma questão de se aprender. E é uma questão da forma como as crianças são educadas e são ensinadas. E as raparigas são muito ensinadas a ter medo de tudo e mais alguma coisa, a correr menos riscos, independentes, a correr menos riscos, a serem mais frágeis. Quando a gente incentiva um rapaz, não, tens que ser forte, tens que ser capaz de fazer, ora, vamos lá. E até se calhar os pais se predispõem a ensinar o miúdo a ser forte. A miúda não, anda cá, coitadinha, não vais lá que corres problemas, corres riscos, e não é isso que se pretende, não é? As raparigas têm sempre uma tendência a defender-se muito e acabam por criar imensos medos que são desnecessários e que nos bloqueiam muitas vezes para desenvolver ações muito úteis na nossa vida, para aprender, para praticar desporto, para entrar em aventuras, das quais depois podemos tirar partido e aprender, mas acabamos por ficar muito limitadas. E é isso que eu acho, essa mentalidade que se tem que mudar. Atualmente eu acho que estamos numa fase de repensar toda a nossa maneira de ser e a nossa maneira de pensar e de agir em relação ao género, aos homens e às mulheres, e eu acho que esse repensar e esse questionar é muito importante. Eu lembro que eu tive mais sucesso quando eu anunciei em Portugal que ia fazer corridas de caminhão do que quando cortei a meta do Rally Africa Race em 2019, em primeiro lugar na categoria caminhão. E onde é que eu tive mais mérito? Tive mais mérito, de facto, a cortar a meta, porque tive todo um trabalho. Ao dizer que ia participar, ainda não tinha feito absolutamente nada, mas isso é, de facto, a forma como nós vemos. Era a novidade? Uma mulher... Exatamente, a novidade. E é essa novidade que tem que deixar de ser novidade. Temos que passar a apostar nas pessoas pelo seu mérito, pelo que elas são capazes de fazer e não por estereótipos que nos condicionam. Sim, e agora temos, até vou saltar um bocadinho,
Temos agora a Extreme E, a nova modalidade toda de terreno elétrica, que além de ter uma data de coisas de sustentabilidade muito interessantes, por exemplo, vai tudo junto, toda a estrutura vai junta para não ser não sei quantos aviões, não sei quantos barcos por aí fora, compensam tudo com plantações de árvores e por aí fora, tem uma grande vertente social também, de responsabilidade social, e depois tem aquela regra básica que é a primeira vez que nós vemos uma coisa destas, que é igualdade, ponto, ou seja, as equipas estão para ser constituídas com um piloto homem e um piloto mulher. Claro. E acabou aqui. É um assim grande passo em frente, não é? Exatamente, eu penso que sim, que é. Eu normalmente não gosto também não gosto da discriminação positiva, mas infelizmente tem que se admitir que ela tem que ser feita. Até chegarmos a um ponto, em que ela deixa de fazer sentido, não é? É o abrir da porta, pronto, é o abrir a porta e deixar passar. E se a pessoa quiser passar, passa, se não quiser, não passa, não é? É um bocadinho isto, é dar a possibilidade de. E é isso que nos falta, parar de levantar barreiras e de levantar obstáculos apenas porque temos receio. Não, temos que ser pessoas firmes, pessoas sólidas, seguras e deixar vencer quem tem mérito e nada mais. Eu imagino que grande parte do teu trabalho no Comitê Olímpico, neste comitê, tenha a ver com dizeres coisas destas, não é? É, exatamente. Eu acabei por não responder à tua pergunta. Como membro da Comissão Mulheres e Desporto do Comitê Olímpico, ou seja, esta comissão foi criada, acima de tudo, como uma comissão consultiva para dar apoio à Comissão Executiva do Comitê Olímpico, caso eles tivessem alguma dúvida, precisassem alguma sugestão, tínhamos ali um grupo de mulheres prontas a colaborar com eles. Na realidade, nós achámos que devíamos ir um bocadinho mais longe, que era o nosso papel também contribuir de alguma forma para o aumento destes números da participação feminina no desporto. E, portanto, nós temos tido ações pontuais, porque também não podemos fazer muita coisa, não temos liberdade, não temos muita autonomia nessa área, mas, acima de tudo, nós, por um lado, em termos individuais, eu esforço-me sempre sempre que me convidam para participar em congressos, em conferências, para falar neste tema, para contribuir com o meu exemplo, eu nunca digo que não e estou sempre lá. Mas nós próprias, na Comissão, acabámos por organizar alguns seminários. Organizámos um seminário sobre gestão no desporto e depois, já nesta fase da pandemia, um outro sobre, já no formato de webinar, sobre boas práticas no desporto. Criámos uma brochura com exemplos de boas práticas que as federações podem pôr em prática para incentivarem as raparigas a entrar na modalidade. Enfim, temos feito uma série de ações pontuais no sentido de chamar a atenção, de fazer com que as pessoas pensem no assunto e fazer com que isto seja um assunto da ordem do dia. Vamos pensar, vamos falar no assunto, vamos discutir, vamos raciocinar e vamos ver o que é que podemos tirar de diferente que possa contribuir para uma sociedade melhor em relação àquilo que sempre fizemos até agora. Passando agora da sustentabilidade social para a ambiental e para a mobilidade, como eu disse, nós vamos trabalhar em breve num projeto que não podemos ainda dizer, ainda é segredo, mas que está ligado à mobilidade sustentável, de promoção da mobilidade sustentável. Tu tens estado sempre ligada à combustão. Como é que tu vês, para já, no campo da mobilidade, como é que tu tens visto esta evolução e como é que tu achas que as coisas vão evoluir? Eu estranho o facto de estarem a evoluir ou estarem a avançar tão lentamente, porque fazia todo o sentido, não é? Que o carro elétrico ganhasse destaque e que todas as energias alternativas e saudáveis que se implantassem de uma forma muito rápida, uma vez que nós todos já percebemos que precisamos de fazer uma mudança forte nos nossos contributos para a degradação do ambiente. Portanto, temos que alterar no nosso comportamento. E isso eu acho que é claro para toda a gente. Só que eu acho que todas as pessoas estão um bocadinho de braços cruzados à espera de ver o que acontece a seguir. É claro, nós sabemos perfeitamente que as marcas fizeram grandes investimentos nos circuitos de montagem das automóveis de combustão fóssil, não é? E que a mudança não é assim tão fácil de se fazer, mas acho que de certa forma tem que haver aqui algum impulso para que as coisas mudem. E nós estamos num processo demasiado lento, na minha opinião. Eu sou daquelas pessoas, sou muito apologista dos transportes comunitários, não quero dizer transportes públicos, mas os transportes comunitários que são eficientes, que são confortáveis, que são atrativos para a população, que não causam poluição. Isso é um dos meios, principalmente nos grandes centros urbanos, que eu acho
que era fundamental implantar-se. E agora pergunto, António, tens visto grande desenvolvimento nos transportes públicos na cidade de Lisboa, na cidade do Porto? Continuamos a ter aquilo que sempre tivemos, mais chegazinha para um lado, mais chegazinha para o outro, e nada muda. E, portanto, esperemos que grandes... desculpa interromper, agora criou-se finalmente aquilo que seria para ser a Autoridade Metropolitana de Transportes, vai ser os Transportes Metropolitanos de Lisboa, empresa, municipal, mas empresa, com dotação própria, própria, etc., porque um dos graves problemas realmente até era a interface, não só dos vários transportes, mas dos vários concelhos. Eu conheço pessoas que estavam na área metropolitana de Lisboa e que aquilo que se queixava era, isto são 18 concelhos, são 18 galos a querer ser galo da sua capoeira. E é muito difícil pôr esta gente, isso por isto vai avançar, mas sim, tens toda a razão, tem-se visto, nós até há muito poucos anos atrás estávamos a matar ferrovia para construir 3 autoestradas ao lado. Claro. E agora, até há muito pouco tempo. Pronto, e agora vamos à cidade de Lisboa e vemos a cidade de Lisboa a reduzir faixas de circulação, a criar ciclovias, ok, mas agora como é que vai ser daqui para a frente? As pessoas têm que se deslocar, mas deslocam-se como? Não vai toda a gente andar de bicicleta, de certeza, portanto tem que haver meios de transporte alternativos e tu não estás a ver nenhuma alteração nessa área. E isso, na minha opinião, é preocupante. E não sei se as pessoas estão a ter uma visão correta ou seja, estão a tentar que cada pessoa procure uma alternativa a ela própria. Ok, eu posso vender o meu carro e comprar um carro elétrico, mas continua a ser um carro ocupar espaço na cidade de Lisboa, não é? E, portanto, essa mudança tem que ser vista. E, portanto, eu penso que a mobilidade, se calhar, vai mudar um bocadinho, ou seja, a forma como as pessoas se deslocam vai mudar. A condução, se calhar, vai deixar de ser, vai fazer parte das nossas vidas, vamos ter veículos que nos levam eles próprios sem que a gente se preocupe a conduzi-los. Eu, de certa forma, não acho mal, acho que transporte é transporte, não tem que ser eu a garantir a minha condução, e isso não me parece mal de forma nenhuma. Como eu te digo, tenho muita pena que as coisas estejam a demorar muito tempo, e estão a demorar tempo demais. E a dissociação entre o prazer e o transporte é uma coisa que custa muito a pessoas ligadas sobretudo aos esportes motorizados. Claro. É o prazer. Claro. Mas a frase é, não queres prazer, vais para uma pista, vais para fora de estrada, vais por aí fora. Para ir daqui ali não tens que ter prazer, tens que ir. Claro. E esse aspecto que estás a referir é um aspecto sobre o qual devia ter sido trabalhado ao longo destes anos, que era também uma forma de contribuir para a diminuição da sinistralidade nas estradas, não é? Mas não, toda a gente miúdo quer ser um Schumacher, ou um Fittipaldi. Claro, logo. Mas essa diferença não foi feita. Conduzir é uma coisa, deslocar-me é uma coisa, competir e andar depressa e ter prazer na condução e fazer condução desportiva é outra, que não se faz na estrada. Olha, continuamos a deixar que se vendam carros Sport, GT, Racing. É mesmo verdade. E depois não queremos que as pessoas os usem para aquilo que eles são feitos. Ora, está. Portanto... Aliás, agora até temos uma coisa mais parva que é bicicletas, trotinetes, overboards e por aí fora, limitados a 0,25 watts, 250 watts, ou seja, 0,3 cavalos. É preciso as pessoas pensarem nisto. 0,3 cavalos. Nós de perna conseguimos dar mais de 1 kW à perna. Pois. O motor, isso não pode dar mais do que 0,3 cavalos. Pois. E 25 à hora, quando nós também conseguimos andar mais. Mas podia-se pensar, pronto, mas isto é porque é para andar no meio dos peões. Não. É para andar no meio dos carros de 500 cavalos. Pois. E de 3 toneladas, ou dos caminhões. Há aqui qualquer coisa que realmente esta evolução não me parece que esteja aí no caminho certo. Não se percebe, não é? Acho que as pessoas não estão a ter discernimento e não estão a tomar as opções certas e, portanto, acho que seguramente não estamos aí no bom caminho. Acho que nos estamos a atrasar muito, o planeta já começou a dar sinais que atingiu os limites, nós já estamos a viver as consequências disso e é urgente tomar-se medidas, mas parece que não só se tomam as medidas erradas, como ou são erradas ou não se tomam e, portanto, não sei muito bem qual é que vai ser o nosso futuro. Eu costumo dizer, a parte boa é que nós vivemos pouco tempo, mas infelizmente ficam cá os nossos filhos a sofrer as consequências, portanto não estamos a ser corretos. Essa ideia é mais pérfida do que as que eu costumo dizer, mas pronto. Mas, na realidade, eu acho que se tem tomado muitas medidas boas, mas o caminho, no geral, primeiro é lento e segundo, ainda continua a ter muitas curvas. Claro. Por exemplo, é isto que eu acabava de dizer, tu podes comprar um carro que é feito para pista, mas para andares na rua, e portanto depois fica dependente de ti
a utilização dentro da lei. Claro. Carros que fazem 3 segundos dos 0 aos fora da lei. Isto é incongruente, isto não faz sentido nenhum. E o pessoal todo das corridas neste momento, se pudesse, estava-me a bater. Mas esta é a realidade. Olha, e por falar nisto, vamos mesmo passar para os desportos motorizados. E nos desportos motorizados, como é que tu vês a evolução? Até agora tem havido quase nada, não é? Temos um ou outro ex-libris, uma Fórmula E, uma coisa de clubes, mas no geral é que nós neste momento já estamos muito preocupados. Eu costumo usar muito esta frase, numa fase em que já estamos, felizmente, a ganhar consciência que nas coisas que precisamos de melhorar bastante e reduzir a nossa pegada, nas coisas que são essenciais, depois ao fim de semana vamos alegremente poluir para brincar. Pois é. Tu sabes que eu acho que não sei muito bem, e gostava de ter uma resposta muito clara para te dar, mas não sei muito bem qual é que vai ser a evolução dos desportos motorizados nos próximos anos, até porque os desportos motorizados eram resultado de 3 componentes muito importantes. Uma delas nós já falámos que era o prazer da condução. A pessoa gostar de conduzir e ter o automóvel como um veículo onde a pessoa dava largas à adrenalina e ia por ali fora. A partir do momento em que as pessoas comuns deixam de ter contacto com um veículo que possam conduzir, vamos já por aqui a hipótese dos veículos autónomos, que não precisam de quem as conduz, as pessoas vão ficar afastadas dessa realidade e, portanto, eventualmente, se calhar deixará de ser um aliciante para a população em geral, não é? Por outro lado, tinha uma outra componente que era o testar da robustez dos veículos que eram postos à venda e que eram comercializados. Portanto, nas corridas, nós levávamos os veículos ao seu limite e depois deles fazerem aqueles quilómetros todos, a levar a pancada e chegarem ao fim, ou chegarem ao fim em primeiro lugar, portanto, era a prova que tinham qualidade e isso incentivava o consumo daqueles veículos. E, portanto, a partir do momento em que eles deixem de ser interessantes para as marcas vão deixar de investir nas corridas naturalmente. E depois há ainda o todo-terreno, que é uma modalidade um bocadinho à parte, que tem a componente de aventura, onde vamos para o deserto e vivemos o que Deus sabe lá e, de certa forma, como as pessoas gostam de aventura e a aventura mexe com elas, de certa forma acaba por se tornar um bocadinho atrativo. Mas eu não sei se a evolução dos veículos elétricos, por exemplo, que é aquilo que está mais viável neste momento, se vai tornar muito aliciante em termos competitivos. Nós já temos uma Fórmula E que funciona, ao longo destes anos tem aparecido de vez em quando uma moto elétrica, de vez em quando um automóvel elétrico, mas sem muito sucesso até agora. Mas se esse veículo ganhar raízes em termos de consumo global das pessoas, eventualmente ele fará parte, o desporto motorizado continuará com esse tipo de veículos e os desportos baseados nos motores de combustão acabarão por ir desaparecendo a pouco e pouco. E eu acho que estamos numa fase de transição. A partir do momento em que as baterias provem uma autonomia para se andar ali ao limite rápido durante 100, 200, 300 quilómetros e que se possa fazer uma competição séria, eu acho que provavelmente as marcas, os investidores vão se interessar mais uma vez e será uma possibilidade. Isto se as pessoas continuarem a comprar automóveis para conduzir, porque se essa realidade deixar de existir, nitidamente os desportos motorizados vão perder o seu interesse. Sabes que eu acho que o que vai acontecer, tocaste aí em vários pontos. Primeiro, essa parte do testar e por aí fora das marcas, a parte de fábrica no desporto automóvel é uma percentagem ínfima. A esmagadora maioria é de todas as outras pessoas que não são pilotos de fábrica, claro. E que fazem as suas corridas. Uns profissionalmente, mesmo sem estar ligados a fábricas, como era o teu caso, mas a grande maioria é por prazer, ponto. E portanto, o que eu acho que vai acontecer é, sim, a partir do momento em que os carros do dia-a-dia sejam elétricos, vamos passar a ter as marcas a meter esses carros, pelo menos até lá está, até aos carros do dia-a-dia serem autónomos, aí claro. Vamos para outro paradigma, mas até aí, sim, já está a acontecer, a Jaguar já tem uma fórmula, já claro. Tem um troféu elétrico inserido no programa da Fórmula E, temos agora a Extreme E, na Alemanha, entretanto, já arrancou o campeonato de karting elétrico, cá não arrancou porque ninguém nos ligou nenhuma, desde 2015 nós fazemos karts elétricos e ninguém nos liga nenhuma.
não se percebe, mas podia-se já estar de pequenino é que se torce o pepino, não é? Podíamos já ter começado com Mas é os exatamente cargos isso para que miúdos. dizes, não se percebe. Podíamos já ter começado com os cargos para miúdos. Mais, tenho-te a dizer, dá muito mais prazer guiar um veículo elétrico, mas incomparavelmente. Em competição, então, aquele binário imediato é uma coisa. Nós, em 2016, nós fizemos com o Euroíndio o primeiro kart elétrico a participar numa prova de 24 horas. Na altura, ainda não tínhamos baterias de tirar e pôr, portanto, nós fazíamos turnos de meia hora, parávamos uma hora para carregar e depois só fazíamos outro turno a seguir. Pronto. Mas, de qualquer maneira, serviu para provar que nós andámos a testar o kart para opor a fazer os mesmos tempos por volta que os outros, que os iguaizinhos, mas a combustão. Era um kart igual aos outros. E o que é certo é que nós, invariavelmente, à saída das curvas, ultrapassávamos gente que depois ficava atrás de nós. Porque o nosso kart era um bocado mais pesado, portanto, tínhamos de travar um bocadinho mais cedo e éramos um bocadinho mais lentos no miolo da curva. Mas na saída, quem estivesse à nossa frente era passado. E nós começámos nos treinos, etc., a gozarem connosco, olha, estes vêm de micro-ondas, por aí fora. No fim dos treinos, quando perceberam que nós fazíamos o que nós conseguíamos fazer, já havia os primeiros a virem ter connosco, etc. Durante a prova, havia muita gente que nos apanhava em pista e quando acabava o seu turno vinha ter connosco e já queria esclarecimentos e por aí fora. Deu para perceber que o pessoal das corridas é o que vai demorar mais tempo a evoluir. E foi por isso que nós logo a seguir agarrámos naquele sistema, pusemos num carro de 2 lugares e passámos a andar com pessoas normais ao lado, não das corridas, e a correr o país inteiro, a pôr pessoas ao nosso lado para lhes mostrar que o elétrico, além de sustentável, é mais giro, dá mais gozo, consegue fazer coisas que não se consegue com a combustão. Pronto. Mas há muitas resistências, mas é como tu dizes, as próprias marcas, numa agora fase intermédia, e está-se a ver com a Fórmula E, foram lá parar as marcas, não é? E vai haver muito mais desportos e troféus monomarca e por aí fora, e portanto as marcas vão dar continuidade a essa sua postura de usar o desporto motorizado para testar avanços tecnológicos e por aí fora, até que depois vamos chegar a um ponto em que na realidade, vão-me matar por dizer isto, que era uma coisa que sempre devia ter acontecido, nós já devíamos há muitos anos ter dissociado o carro do dia-a-dia do carro de competição, não deviam ser parecidos, porque na realidade são faz de conta, um WRC só faz de conta que é igual ao carro do dia-a-dia, porque nada daquilo tem rigorosamente nada a ver, é só uma silhueta. Pronto, mas é para vender os carros do dia-a-dia, nem sequer é para testar as coisas do carro do dia-a-dia. Pronto, é só marketing. Ora, se nós não queremos que as pessoas andem a fazer-se Sebastián Ogiers ou Elizabeth Jacintos ou Michael Schumacher na estrada, então já há muito tempo que devíamos ter dissociado os carros de competição e de brincadeira e atenção que eu disse mesmo, competição e brincadeira, que são duas coisas, com os do dia-a-dia. Isso vai acabar por acontecer naturalmente quando os carros do dia-a-dia sejam os ovos autónomos que nós carregamos no telefone e ele vem-nos buscar para nos levar onde nós precisarmos. Curiosamente, não está tão longe assim, vai ser algo que vai começar a ser generalizado ainda nesta década. Não vai ser a maioria, obviamente, ainda, mas é algo que vai ser generalizado nesta época. Mas, portanto, tu tal como eu, não percebes porque é que as coisas não estão a andar mais depressa no desporto motorizado, mas tens esperança. Tenho esperança. Mas costumo dizer, a esperança é sempre a última a morrer, mas de facto não se compreende. Elizabeth, eu acho que ninguém me ia perdoar se eu desperdiçasse esta oportunidade para te pedir para nos contares alguma história dos teus muitos dias e noites também no deserto. Para não fugirmos aos nossos temas, só te vou pedir é que consigas lembrar-te de alguma coisa que tenha a ver com ou solidariedade, portanto, sustentabilidade social, etc., ou até mesmo com sustentabilidade. Ocorre-te alguma história? Olha, há uma história que eu nunca partilhei muito, mas que fez parte da nossa atuação como equipa. Ou seja, vou explicar desde o princípio. Quando o Dakar em Portugal foi anulado, eu fui para a Argentina como toda a gente, para a América do Sul, achei que aquela corrida não fazia o meu género e optei por voltar para a África, numa corrida com um novo nome, que era o Africa Race, que foi substituir o Dakar em África. Com essa anulação,
todos aqueles países por onde o rally passava saíram a perder, ou seja, toda a gente ficou com... Todos aqueles países, as pessoas ficaram com a ideia de que eram países perigosos e por essa razão deixaram de ir. Até mesmo aquele turista que ia pela curiosidade, porque tinha visto as imagens do Dakar na televisão, tinha o seu 4x4, ia por aí fora com os amigos, todos esses deixaram de ir. E, portanto, houve hotéis que fecharam, restaurantes que fecharam, estações de serviço que fecharam. E eu lembro-me do meu primeiro Africa Race, em 2010, tive um problema no caminhão, desisti dessa corrida e tive que ir para a capital da Mauritânia à espera de condições para voltar para casa. E lembro-me de estar à porta do hotel e aparecer um mauritano com o seu braço cheio de colares a tentar convencer-me a comprar um colar. E eu dizia-lhe que não queria, que já tinha muitos em casa, que não precisava, ele insistia, e às tantas ficámos ali na conversa, e depois aparece o Jorge, o meu marido, e a conversa aprofunda-se, e o homem começou a falar um bocadinho da vida dele, e ele dizia, não, a anulação do Dakar veio inclusive dar cabo de nós, nós já não temos nem a quem vender colares. E, portanto, ele aí ia insistir imenso comigo para eu ir comprar os colares, porque como estrangeiro ele achava que eu tinha muita capacidade económica e que estava muito interessada. Com isto tudo, naquele momento de conversa, ele começou-nos a pedir coisas, porque tinha uma associação na aldeia dele, porque tinha uma escola de raparigas, e se a gente lhe podia dar algum material que tivesse, t-shirts, o que fosse. Bom, eu acabei por lhe explicar que não tinha ali grandes condições de lhe dar nada, mas que eventualmente no ano seguinte que poderia trazer alguma coisa, assim fazia sentido. Trocámos contactos, fiquei com o contacto do mauritano e mantemos um relacionamento até hoje. E eu todos os anos passei a gerir o espaço de carga do meu caminhão de assistência para levar também material, que tinha que ter metade do rally aquele espaço ocupado, levar material para deixar na Mauritânia e tive inclusive patrocinadores que se deram ao trabalho de mandar fazer caderninhos e de guardar material para a escola, de mandar fazer t-shirts, e todos os anos eu levava um carregamento de material, cheguei inclusive a levar computadores, de recolher computadores que as pessoas já não queriam usar, para que ele pudesse utilizar, e todo o material, tipo de material ele me pedia, eu ao longo do ano íamos estabelecendo contacto, eu ia vendo o que é que podia levar, e dentro das minhas possibilidades e da disponibilidade de espaço, que era o principal problema, eu acabei sempre todos os anos por ir ter com ele, combinarmos uma paragem, para ele ir com o seu carro, ter comigo, encher o porta-bagagens e o interior do carro e tudo o que fosse para levar o material. Portanto, essa se calhar é a história mais simpática que eu posso partilhar convosco dentro destas minhas histórias muito egoístas que é a competição, diga-se a verdade. Tem que admitir, ficaste ali com o clube de fãs. É que andei sempre a lutar pelo meu objetivo, mas na realidade fui fazendo amigos por estes países por onde fui passando, e às vezes uma conversa de passeio à porta do hotel acaba por criar um relacionamento engraçado, e tenho muito gosto quando vejo aquela fotografia das miúdas sentadas na escola com o caderninho na mão, a mostrar o caderninho só para a fotografia, mas pronto, levei muito mais material e isso foi muito agradável para mim também poder colaborar de alguma forma. Faço votos, eu vi a Mauritânia evoluir imenso como país em termos económicos, já não é nada daquilo que era antes, quando o Dakar lá passou e quando o Dakar andou alegando problemas de insegurança. A verdade é que as coisas mudaram francamente, e o nível de vida subiu bastante, e eu fiquei muito agradada com isso, de ver a grande mudança e a melhoria que se tem vindo a fazer sentir naquele país, que é um país super interessante também. E o futuro, Elizabeth? O caminhão vai ficar arrumado? Olha, não sei bem, estamos numa espécie de pausa. Naquela expectativa, eu tinha um projeto que foi adiado, e foi adiado também por causa da Covid. Mas o projeto de competição? O projeto de competição, ou seja, eu fiz um relacionamento com uma empresa para voltar à competição em caminhão, que depois, no ano em que nós preparámos tudo, chegou-se à conclusão que a empresa ainda não tinha capacidade financeira suficiente para suportar o projeto, e esse projeto ficou adiado para o ano seguinte, e o ano seguinte foi o ano de Covid. Portanto, estamos numa verdadeira pausa. Portanto, essa empresa ficou com os negócios todos bloqueados. Eu não sei se ela terá a possibilidade agora de ter um bom arranque quando isto tudo passar, ou se ainda vai demorar a ter condições. Portanto, eu não sei se irei ter condições para reunir a verba necessária para voltar à competição.
confesso que gostava, naturalmente, foi a minha vida durante estes anos todos, é aquilo que eu aprendi a fazer, é aquilo que eu sei fazer de melhor, e gostava imenso de poder voltar, mas pronto, olha, se não puder voltar, como se costuma dizer, paciência, pelo menos tive a minha oportunidade e fiz aquilo que poucas pessoas conseguiram fazer e que gostariam também de fazer, e eu consegui chegar ao topo da classificação geral, que era essa a minha grande meta e o meu objetivo. Portanto, vou ficar na expectativa de ver o que é que vai acontecer por aí, e se eu tiver uma oportunidade, voltarei seguramente. Irregularidade, alguma vez fizeste? Nunca fiz, por acaso nunca fiz, e agora há provas muito giras, inclusive é de navegação. De navegação só fiz o Rally das Gazelas, que era uma prova de navegação só para mulheres, em que o objetivo era fazer o mínimo de quilómetros possível, portanto a ideia não era andar depressa nem nada que se parecesse, tínhamos as horas todas do dia para atingir o objetivo era ir em linha reta, o mais reta possível, e com isso éramos obrigadas a passar por cima de tudo e mais alguma coisa, ou fazer opções, e era um desafio fantástico, essa corrida foi muito interessante. Então, se calhar em breve vai haver novidades de regularidade e elétricas. Vamos a isso, está na altura de experimentar um carro elétrico. Também nunca experimentei, dizem que, como estavas a explicar há bocadinho, que é fabuloso, e por acaso nunca se proporcionou. Vai-se proporcionar bastante em breve, e em relação a isto que eu estava a dizer agora, ainda ontem estive a falar com uma pessoa, à tua revelia, para isto ter, se calhar vai-se proporcionar teres essa experiência de regularidade elétrica. E mais não digo que não posso. Ok. Elizabeth, para acabarmos, como acontece sempre, quero-te pedir um conselhozinho, um parecer. O que é que tu achas que nós devemos e podemos e devemos fazer para melhorar o mundo que tínhamos antes? Cada um de nós. Olha, acima de tudo, eu acho que nós temos que ter consciência que nós, sós, como seres individuais, temos uma grande capacidade de intervenção. E normalmente nós ficamos muito à espera de fazer o que os outros fazem, nos integrarmos no grupo, isso é uma necessidade social do ser humano, que é compreensível, mas eu tenho que contribuir para a mudança. E tenho que ser eu a tomar uma atitude e a arrastar os meus amigos e a levá-los comigo, em vez de ser eu a entrar no grupo deles. E, portanto, eu acho que cada pessoa tem que ter uma capacidade interventiva e tem que ser muito racional, estar consciente das necessidades atuais do nosso planeta, que está a pedir socorro por todos os lados, e nós precisamos ter uma atitude mais correta. E, portanto, vamos todos ser muito racionais nas nossas opções, nomeadamente nas opções de consumo. Nós somos muito tentados a consumir coisas que não precisamos, às vezes para grande sacrifício da nossa capacidade económica, mas fazemos-lo porque a sociedade nos obriga a fazer, para depois logo assim deitar fora porque já não presta passado uma ou duas utilizações ou porque não fazia sentido na nossa vida e acabámos por deitar dinheiro fora. E, na minha opinião, esse é o grande passo que nós temos que dar, é a racionalidade em termos de consumo. E depois, a racionalidade também em termos dos desperdícios, não desperdiçar-se. Eu, por exemplo, sou daquelas pessoas que gosto de gastar a tinta da caneta até a última gota, as calças vão para o lixo quando já estão rasgadas e, apesar de estar na moda calças rasgadas, elas já não se aguentam e os rasgos já são porque são tão lavadas. Essa é a minha maneira de ser, a minha maneira de estar, de gerir muito bem todos os meus recursos, de ser racional nos detritos, no tratamento do lixo, todas essas coisas que nós podemos fazer para contribuir para um mundo melhor e, acima de tudo, fazer o alerta às outras pessoas para que elas partilhem também essa maneira de estar connosco. É urgente, o planeta está nos seus limites, vai haver um ponto de não retorno e aí vamos todos sofrer as consequências assim no nosso dia-a-dia e já as começámos a ver na televisão, a acontecer aos outros, mas não tardará muito, vai bater à nossa porta e nós vamos sofrer com isso também. Portanto, é a altura de fazer alguma coisa por isso, pelo nosso planeta, pelo bem-estar da humanidade e pelo futuro dos nossos descendentes, naturalmente. Cada um por si, não é? Sem usar a desculpa, ali polícia muito mais do que eu. Não, cada bocadinho, muitos bocadinhos juntos fazem muito, não é? Grão a grão, não é? Como se costuma dizer, faz-se um planeta deserto de areia, não é? Exatamente. E faz-se um deserto de areia, aquelas dunas todas são constituídas por pequenos grãos e eles têm muita força e quando às vezes eu quero passar por lá com o meu caminhão, eles mandam-me dar uma volta e não me deixam passar. Portanto, são pequeninos, mas são muito mais fortes que eu. Prendem-me lá e não me deixam passar e provam ali quem é que tem capacidade, quem é que tem força. Sou eu com os meus 700 cavalos
ou é aquele grãozinho de areia agarrado ao outro e ao outro que fazem ali um obstáculo verdadeiramente forte. Pronto, é isso que nós temos que pensar. Nós somos fortes e temos capacidade interventiva. É a melhor imagem com que podíamos acabar esta conversa. Elizabeth, muito obrigado. Obrigado, vamos nos ver em breve e vamos ter novidades para desvendar em breve. Para já, muito obrigado. Vamos falar. Tá? Obrigado, foi um prazer estar convosco à conversa. Obrigado. Boa tarde. Quanto a nós, nos próximos dias, espreite as páginas E-Conversas, Ecomundo Portugal e TV Amadora para ficar a saber quem serão os 2 convidados da próxima semana. Muito especiais também. Por hoje, fique saudável e aproveite também para repensar. Até sempre. Até já.